Muito bem, muito boa noite, os amigos do nossa rede de Progresso de Comunicação, em especial os nossos internautas, nosso programa Varrendo a Redação, todas as sextas-feiras, 19 horas, com um ilustre convidado. E essa noite não poderia ser, embora chuvosa, aí caindo uma chuva bastante forte na cidade de Montenegro, nós temos um convidado mais do que especial, um amigo particular, uma pessoa admirável, um cidadão emérito montenegrino, o Otávio Furtado. Quem não conhece o Otávio do Recréu? E que depois nós vamos debater aqui algumas coisas. Otávio, muito obrigado pela tua presença, obrigado em nome do Jornal Progresso, em nome do João, do Anderson, do Adriano, seja bem-vindo, né? E a alegria de te ter aqui, a alegria de ter o maior representante do nosso Recréu, aí, um dos homens que efetivamente trabalha muito pela sociedade, né? Depois nós vamos conversar com o Otávio, mas como sempre, dá uma lidinha nas nossas manchetes do Progresso, né? A Moga diz não ao canil e defende a presença de canis comunitários, né? Já se sabe que esses canis públicos não deram certo em lugar nenhum, raramente, né? Custo é inviável, o que vale a pena é aquele programa, Otávio, que nós começamos aí o festival da castração de cães, que hoje continua, o governo tem continuado. É por aí. E começar a dar uma dureza nessas pessoas que soltam os cães, que abandonam os animais, que matam os animais. Isso aí, começar a penalizar isso aqui. Mas canil realmente nunca funciona, vai ser um custo alto para a sociedade, né? E não vale a pena. O caminho é a castração dos animais aí. A Moga, desde nosso governo, meu e do Percival, e continua no governo atual, né, já castrou mais de 3 mil animais. Este é o caminho de todas as cidades, né? Mas com entidades que nem a Moga e outras que trabalham em prol dos animais, né? Bochófoli se preparam para o campeonato municipal, né? Bochófoli de bocha, né? Rodrigo Magrão relembra o seu início na carreira musical. Rodrigo Magrão, né, fazendo sucesso na noite de Montenegro, né, o montenegrino da Gema. Empresas da região participam de projeto inovador para a Copa do Mundo, né? O reaproveitamento do lixo, né? Montenegro, com Ecocitrus aí, mais algumas empresas trabalhando nesse sentido. E advogado confirmação contra Crantes e outros vereadores da mesa diretora. Briga de cachorro grande, Otávio, briga de cachorro grande, né? Vereadores, executivo. E na nossa contracapa, né? Programa tratou da importância dos filhos da educação do país. O colega Edar Borges, colega no sentido de também ser colaborador do JBTV, fez um programa bastante interessante aqui. Ele tem um programa da segurança pública. E na contracapa também, o Progresso de 24 de novembro de 94, falando do pombo correio do Alto Taquari, né? E agora uma criação, agora em 24 de novembro de 94, criação de pombos belgas, do Sr. Cray e companhia. Muito bem. Otávio, todos conhecem o Otávio, mas não custa falar um pouquinho do Otávio e da carreira dele e da entidade que ele representa. Otávio é o maior líder lá do Recréu. O Recréu é uma entidade extremamente importante, se não das mais importantes de Montenegro, na recuperação de jovens drogados, químicos, né? Dependentes químicos, né? E quem já não procurou o socorro do Otávio? E eu na prefeitura, eu e o prefeito Percival, nosso pessoal da assistência social, nós tínhamos, se vocês todos se lembram, e o Otávio me lembra pouco, o Lobão e toda aquela turma de gente, daqueles moradores de rua, né, que infestaram a nossa praça, a cidade inteira, né? Às vezes tinha momentos que era difícil de caminhar no centro da cidade em razão disso, né? E a prefeitura, juntamente com a assistência social, né, nós pedimos socorro para o Recréu abrigou parte desses moradores de rua, né? O Otávio conseguiu recuperar a maior parte deles, devolveu às suas cidades, porque muitas cidades mandavam gente para cá,
traziam gente para cá, como hoje trazem os cachorros, né? Quer dizer, para se ver livre nas suas cidades, esse pessoal trazia para Montenegro. O Otávio descobriu isso, devolveu parte disso. E nós, em conjunto, Recreo e município de Montenegro, fizemos esse trabalho. Esse é um trabalho mínimo do Recreo. O que é mais importante que o do Recreo é a recuperação dos dependentes químicos. E isso, o Otávio é um expert, como poucos sabem como ele. E, Otávio, de novo dizer que é uma alegria estar contigo aqui. E eu queria que tu falasse um pouco do Recreo, muitas pessoas não sabem, né? A gente vive um momento, Otávio, de muito pessimismo, de baixo astral, isso, aquilo, o governo é isso, o governo é aquilo, as pessoas são isso, mas tem gente lá atrás, né? Silêncio, na quietude, no trabalho, né? Que nem o Otávio e seus companheiros do Recreo, que fazem um trabalho magnífico recuperando, né, jovens, pessoas de idade, né, dependentes químicos. Como é que está o Recreo? Quantas casas temos? Como é que está funcionando? Está sempre funcionando normalmente, né? E eu gostaria de dizer também que um dos maiores, vamos dizer assim, virtudes minhas, se é que se pode dizer que isso é virtude, foi eu ter tido uma vida passada usando drogas e ter conseguido me reerguer, me refazer de novo a minha vida normal, né? Isto já me deu bastante ânimo, bastante vontade de poder continuar trabalhando com essas pessoas que eu sempre via numa outra pessoa desde o começo, principalmente no início, né? Depois a gente vai profissionalizando e vai criando um sistema de abrangência maior para trabalhar nesse campo aí. Mas no começo eu via cada pessoa que usava drogas, eu vi que aquela pessoa era assim, precisava de alguma palavra, algum empurrão, alguma ideia nova que ele pudesse recomeçar a vida dele. Foi assim que surgiu o Recreo, né? Nós juntos com a Secretaria da Saúde, né? Na época era o governo, o nosso prefeito era Ivan? Não, o outro do Ivan, aquele gente fina lá, aquele que morreu, faleceu. O meu filho? O Schiller? Não, o outro. Era a secretária, era a dona Eloci, né? Ernie Heller. Ernie Heller e a sua esposa Cleo Heller. Isso, o Ernie era um homem dedicado. E, inclusive ele ia nas nossas reuniões lá, aquilo nos deixava maravilhado, porque o prefeito dando valor para nós, uns maconheiros, uns drogados, né? A gente era atacado assim. O Ernie era um cara fantástico. E ele ia na nossa reunião e aquilo nos dava um estímulo enorme de continuar. E eu fiquei muito excitado com aquilo tudo, né? E vi que aquilo era uma maravilha para mim, era uma coisa que eu poderia até servir outras pessoas, e acreditei naquilo. E junto com outros, assim como eu, motivados como eu, nós começamos um grupo. E desse grupo, junto com a secretária, Dona Eloci, uma equipe que ela trabalhava lá na secretaria, nós começamos então essa comunidade terapêutica que é o Recreo, né? É uma instituição que faz uma abordagem diferente do que os hospitais, do que as clínicas psiquiátricas, né? É uma abordagem onde a gente tenta trabalhar a consciência da pessoa para que ela descubra que ela pode sair daquele lugar tão sofredor que ela está vivendo, né? Então, é um convencimento, é uma conversa,
e ao mesmo tempo não fazendo uso de drogas. E daí foi um sucesso, porque não existia nenhuma no Rio Grande do Sul assim. E quando daí a mídia maior nos descobriu aqui e começou a vir jornais Zero Hora, Correio do Povo, RBS no começo, né? Aí a gente não sabia o que fazer com aquele monte de gente que vinha de todo o estado. E a gente até ficou meio tremendo com aquilo, né? Era muito para nós. Nós tínhamos uma organização assim frágil, incipiente, aquilo tudo era um começo, era só uma vontade. E aí a gente teve que acelerar a profissionalização e preparar gente, pessoas, criar métodos, sistemas de tratamentos, de como fazer isso coletivamente. E assim surgiu o Recreo. E foi firmando. Eu fui ficando por um caminho do destino, outros saíram, foram fazer outras coisas, e eu fui ficando, saí um pouco, mas me chamaram porque eu tinha mais um conhecimento, um pouquinho a mais do que os outros, então fazia falta, e eu vi que eu fazia falta e fui. E eu estou até hoje trabalhando na comunidade, né? E trabalhando com pessoas assim, que fazem uso de drogas, listas, ilícitas, alcoolismo, tabagismo. Nós trabalhamos muito com tabagismo também, né? Uma bandeira que a gente defende meio discretamente, né? Porque as pessoas sempre pensam que o cigarro não faz mal, né? O cigarro não faz mal, mas o cigarro é uma atitude como um drogado, né? Está usando uma substância para modificar o seu comportamento psicológico para que ele tenha um prazer diferente e acaba ficando drogado. O cigarro é a mesma ideia da droga, né? Vê o cara lá, tá nervoso e tal, aí tinha parado de fumar, mas ficou nervoso, aconteceu uma coisa que deixou nervoso, ele vai lá e fuma um cigarro, né? Então aquilo é para satisfazer aquela angústia interior que a pessoa sente. E aí é isso aí, Marcos, nós temos a comunidade de mais velhos, que é lá no Sobrado, que foi umas terras que a gente fizemos uma campanha, né? Os primeiros 5 anos nós alugamos uma chácara e depois nós ganhamos essa terra do Lions, compramos a metade, a outra metade o Lions nos fez a doação, comodato da escritura, e depois a gente, lá pelas tantas, começou a aparecer clientes mulheres também, a gente não sabia o que fazer, então a gente começou uma comunidade feminina, existe até hoje, né? Já fazem uns 18 anos que existe a comunidade de mulheres, os homens 26 anos já, né? E um de adolescente, que são três casos. São 3 casos. Adolescentes que é um tratamento um pouco mais light, assim, mais educativo, né? Tem um tom de educação com essa recuperação, esse discurso da vida nova, da vida sem sofrimento, da vida sem essas dificuldades aí que a droga oferece nos relacionamentos sociais, né? Eu já estive no Sobrado, lá, instalações, na oportunidade estava em construção uma casa lá, muito legal. E tem uma igual, a do Sobrado é dos mais velhos, né? Homens, né? Das mulheres é onde? As mulheres é no Passo da Serra. E os adolescentes?
Ali no Passo da Cria. No Passo da Cria. E aqui no centro é a E sede. aqui no centro é a Casa de Passagem, né? Sim. Que nós começamos há muitos anos, nós recebíamos aqueles drogados, aqueles andarilhos, alcoolistas de rua. Então, num dia como hoje, por exemplo, a gente começou, não, vamos aceitar eles, temos que dar conforto. A nossa missão é ajudar um drogado, ajudar um alcoolista. Partindo desse princípio, o resto a gente dá um jeito, né? Se na tua casa tu aceita, tu é uma pessoa solidária, tu vai ser solidária sempre. Então foi essa motivação. E depois nós fomos solicitados pela prefeitura, pelo governo da prefeitura, né, para que a gente pudesse melhorar isso, ter um serviço melhor, um ponto, uma referência de participar junto com a rede de saúde mental de Montenegro, que estava se criando, junto com o CAPS, com todos os movimentos nesse sentido. E nós temos hoje a Casa de Passagem ali, nós estamos construindo, estamos melhorando as acomodações, colocando tudo dentro das exigências de vigilância, de bombeiros, de acessibilidade. Não é fácil isso, sai caro, mas a gente tem que participar disso também para fazer um bom trabalho, né? E Otávio, quantos assim, pacientes ou quantas pessoas tem no todo? Quantas pessoas vocês atendem hoje? Já atenderam milhares? É isso. Não, já atenderam milhares. Quantos mil? Milhares. Olha, foi mais ou menos assim, 80 pessoas. Hoje? Então, dividido nessas casas. Porque a gente sempre optou para não colocar muita gente numa casa só. Para poder dar mais atenção, conhecer, cada um precisa conhecer cada um, né? Eles precisam da nossa ajuda, eles vieram voluntariamente para que a gente pudesse dar uma palavra, uma assessoria, aquele recomeço da vida dele, que pudesse ir construindo andaimes assim, para que ele pudesse ir se erguendo dentro daquela confusão que ele vive, né? Então, são 80 pessoas, 20, a Casa de Passagem, nós temos 9 vagas, Casa de Passagem. E sempre ocupadas? Sempre ocupadas, todo dia. Agora no inverno é bastante mesmo que aparece. Porque eles estão na rua, no verão eles dormem na rua e tal. E no inverno eles precisam serem acolhidos. E outras pessoas na Casa de Passagem, meninos, mulheres, pessoas que perderam o ônibus, tudo aquilo que a gente preveu naquele projeto acontece. A pessoa que veio no hospital visitar alguém e daí não tem mais ônibus, para não sei aonde, aí não tem dinheiro para pagar um hotel, dorme ali. Então a gente vai acolhendo cada caso e vai organizando assim, dando um embalo para distribuir dentro da rede a cada serviço especializado que for necessário, né? Alguns só vêm, dormem e vão e se resolve, outros precisam encaminhamentos, né, Marco? Então, nesse sentido, a gente está bem tranquilo assim, nesse trabalho, né? É um trabalho que eu mais gosto, é esse, da Casa de Passagem, porque são pessoas muito, assim, severamente prejudicadas mentalmente, né?
e precisam de muita ajuda, assim, muito carinho, muito para vincular com eles, precisa de bastante energia mesmo. Muito bem. E Otávio, como é que são os recursos? Vem de onde os recursos não só da Casa de Passagem, mas de todas elas? Nós temos agora nós temos um contrato com o SUS, né? Nós trabalhamos para o SUS, né? As vagas são distribuídas através dos CAPs de cada cidade da região, e então isso já preenche vagas, já preenche algumas vagas, outras de algumas prefeituras que têm convênio conosco, né? Igual Cachoeirinha, que o prefeito lá fez tratamento aqui, né? E Cachoeirinha, me lembro que na campanha foi uma coisa muito interessante, né? E aí foi destacado que ele disse que a primeira coisa quando terminar, se ele fosse eleito, faria uma casa de recuperação, como foi feito em Montenegro, porque aí disse, olha, do Otávio lá de Montenegro, o Recréu, que é um exemplo para o mundo, tal. E eu não sei se acabou ele fazendo isso lá, ele tem. E ele dizia que era um drogado e se recuperou em Montenegro, no Recréu de Montenegro. Ele fez a comunidade Reviver de Cachoeirinha. Mas mesmo assim ele tem um convênio conosco que ele manda mulheres e adolescentes que ele não tem lá. E a pessoa que vem para parar de fumar cigarro, né? Também aqui. Daí faz um estágio de 15 dias aqui, uma parada de 15 dias, para de fumar com adesivos e tal. Tem conseguido o cigarro? Cigarro tem, claro. Cigarro. As pessoas querem parar de fumar. Querem parar de fumar. Né? Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida para falar com o nosso convidado, o Otávio, da Recréu.